Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como é que vocês estão, meus queridos irmãos? Muito boa noite a todos, que Deus ele continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu creio que Deus ele tem provisão do céu para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu creio que Deus ele tem um maná reservado para você. Então creia, persista, insista, para que Deus ele possa, no momento certo, entregar aquilo que tanto você tem pedido a Ele. Amém? Meus irmãos, estamos iniciando a primeira campanha desse canal. Quem pode glorificar o Senhor Jesus aí por isso? A primeira campanha desse canal, nós iremos orar pela nossa família. Vamos iniciar a construção do Evangelho de Jesus nesse canal através do alicerce. O alicerce ele é a família, ele é a base sólida de qualquer estrutura bem firmada no reino do Senhor Jesus. Quando você tem uma família estruturada, firmada nos pés do Senhor Jesus, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que você vai prosperar no reino do Senhor Jesus. Você vai crescer. E eu falo em vários aspectos. Eu não falo só na parte financeira, mas eu falo em todos os aspectos. Amém? Então Deus ele começou essa obra, ele começou esse trabalho muito importante, que é a família. E ele aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, concluir, né? Ele irá contemplar a vitória da sua casa, através da sua decisão de buscá-lo, de clamar pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua filha, pelos seus netos, pelos seus parentes. Eu tenho certeza que Deus irá estar com você. A partir do momento que você decidir entrar nessa campanha, a partir do momento que você decidir lutar em oração, lutar em jejum, lutar na leitura da palavra. Amém? Deus ele tem o melhor para todos nós. Meus queridos irmãos, hoje é o primeiro dia da nossa campanha de oração, campanha de glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da família, o Deus do lar, o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus pais. Ele está presente nessa campanha. Hoje é o primeiro dia, hoje é a abertura oficial dessa campanha e eu espero que você esteja conosco. Eu espero que você se faça presente conosco nessa campanha e que você possa, todos os dias, de noite, entregar o seu devocional, o seu momento com Deus. Esse canal ele é uma ajuda para você orar, para você ler a palavra, para você meditar na palavra de Deus, para você contar o seu testemunho. Você tem espaço livre para contar o seu testemunho aqui. Como também você tem espaço livre para vir aqui nos comentários e deixar o seu pedido de oração. Então é isso que eu quero fazer com você agora, meu irmão. Vá aqui embaixo, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, deixe o seu testemunho, fale o que você está vivenciando, peça ajuda em oração, para que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos se reunir e juntos batalhar, juntos lutar, aleluia, pela sua vitória, pela minha vitória, pela nossa vitória. Amém, meu irmão? Nós somos uma igreja, nós somos filhos do Senhor Jesus. E estamos aqui para somar, estamos aqui para ajudar. O intuito desse canal é glorificar o nome do Senhor Jesus. O intuito desse canal é levar a palavra de Deus até você. É lhe ajudar a dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Wesley? Tomar a decisão de todos os dias. Você está diante do Senhor, orando, jejuando, glorificando, bendizendo aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, meu irmão? Então, você quer ser forte diante do Senhor? Então ore. Você quer ser forte diante do Senhor? Então jejum. Você quer ser forte diante do Senhor? Então tenha o costume de ler a palavra do Senhor. E esse canal, ele é um direcionamento para você, meu irmão, para você, minha irmã, novo convertido e não novo convertido, mas toda a igreja do Senhor Jesus, que está disposta
a ter um relacionamento com Deus. Eu quero convidar você que quer ter um relacionamento com Deus para junto todas as noites aqui nesse canal nós possamos dar o nosso devocional, a nossa adoração ao Senhor Jesus, através da leitura, meditação e também da oração, que é a base do crente. Amém, meu irmão? Então, se inscreve no canal, compartilha no grupo da família, dos amigos, deixe o seu pedido de oração, o seu testemunho, conte também da dificuldade que você esteja passando para que nós possamos ajudar em oração, como também, meu irmão, você pode deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora meditar na palavra do Senhor Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro, no Evangelho Sinótico de Marcos. Evangelho de Marcos, ele é o segundo evangelho do Novo Testamento. Ele fica depois do Evangelho de Mateus e antes do Evangelho Lucas. Ele é chamado de Evangelho Sinótico porque ele é comparado, tem várias passagens bíblicas comparadas, tanto com o Evangelho de Mateus, como também o Evangelho de Lucas. Amém? Então ele é chamado de Evangelho Sinótico, porque ele tem a semelhança em várias passagens desses dois outros evangelhos. Amém? Abra comigo Lucas capítulo 5, a partir do verso 21. Hoje nós vamos falar sobre a filha de Jairo e também vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então hoje nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor tem nos dado, lembrando que o propósito dessa campanha é a família. Então nós vamos falar sobre esses dois lares, essas duas famílias. Amém? E hoje, não sei se vocês perceberam, meus irmãos, mas eu estou com a camisa nova da turminha Pão da Vida Kids. Essa turminha que o meu pai ele é líder dessa turminha. Nós trabalhamos como missionários no ministério também infantil da nossa igreja, com os cabeções, com coreografias, evangelizando, ganhando almas, vidas para o reino do Senhor Jesus através das crianças. Então é muito importante que você também vá lá no Instagram, siga a Turminha Pão da Vida Kids, como também no YouTube, a Turminha Pão da Vida Kids, que é um trabalho missionário fantástico. E você pode contribuir. Contribuir. Como eu contribuo, irmão Wesley, para a Turminha Pão da Vida Kids? Divulgando esse trabalho para as crianças, para o grupo da sua igreja. Nós fazemos essa obra sem cobrar um centavo para o reino do Senhor Jesus. É uma obra grátis, missionária. O em prol dela, o em prol dessa turminha, ela é o quê? Ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus. Então vá no Instagram, ajude. Você pode ajudar, se inscrevendo, compartilhando e também orando por nós. Orando por essa obra, que quando você ora, Deus ele age em nosso favor. Amém? Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Olha aí, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Rogou-lhe muito, dizendo: Minha filha está doente. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-lhe uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, olha aí, um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela ouve falar de Jesus, a mulher, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude é poder, de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem me tocou? Isso é Jesus dizendo para a multidão: quem me tocou? Tocou em minhas vestes. E disse-lhes os seus discípulos, olha o que os discípulos disseram a Jesus: vê que a multidão te aperta. E diz: quem me tocou? Verso 32. E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se aos pés diante dele e disse-lhes toda a verdade. Verso 34. E disse-lhe, filha, quem disse? Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Verso 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que não enfades mais ao mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Que palavra poderosa. Que palavra grandiosa. Que palavra que confronta o nosso interior. Que palavra que confronta a nossa vida com Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido na palavra de Deus. Tem como epígrafe a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Estamos iniciando esse primeiro dia de campanha falando de duas famílias. A família de Jairo, que era o principal da sinagoga, e essa mulher do fluxo de sangue, que estava passando uma situação muito difícil. Pois havia 12 anos que ela estava vivendo uma situação de dificuldade. E essa mulher, ela traz uma lição sensacional para todos nós. Uma lição de enxergar. Enxergar onde muitos não querem enxergar. De escutar onde muitos não querem escutar. Pois ela havia gastado tudo com medicamentos, com ajuda médica, e tinha perdido tudo. Mas ela ouve falar de Jesus. Será que você tem ouvido alguém falar de Jesus para você? Você que não confessa Jesus, será que você tem ouvido a voz de Deus dizendo: volte para a minha presença, se santifique, deixe o pecado, deixe o mundo, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um projeto na sua casa. Você, meu irmão, minha irmã, que serve ao Senhor e desistiu do seu casamento, desistiu da sua família, desistiu da sua história. Será que você tem ouvido Deus falar com você? Será que você tem ouvido Deus dizendo: se anime, se erga, se levante, olhe para mim, não olhe para o gigante, não olhe para a dificuldade, não olhe para a enfermidade, olhe para mim. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ou você tem esquecido o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você? Essa mulher, ela ouve
falar de Jesus. E quando ela ouve, ela toma uma atitude. Ela diz: olha, eu vou romper aqui a multidão. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Olha a fé dela. Eu vou romper essa multidão. Eu vou romper a dificuldade. Eu vou romper o comodismo. Eu vou romper, aleluia, a preguiça. Eu vou romper, aleluia, o desânimo. Eu vou romper a depressão. Eu vou romper a ansiedade. Eu vou romper a inconstância. Meu irmão, quando eu falo de inconstância, pense um cara que sofre com inconstância. Essa é minha guerra. Essa é a guerra que eu travo todos os dias. Que é a inconstância. Autossabotamento. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que inicia e não termina. Aquela pessoa que faz, mas no meio do caminho, para. Então Deus diz para mim e diz para você essa noite: rompa. Rompa essa multidão. Rompa isso e veja, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu derrubar o gigante, eu curar, eu libertar. Deus quer que você rompa hoje essa dificuldade. E ela rompe a dificuldade. Ela rompe aquilo que poucos querem fazer. Pagar o preço. É necessário, meus irmãos, pagar o preço. Se você quer o seu esposo com você na igreja, servindo a Deus, pague o preço. Se você quer sua família restaurada, pague o preço. Se você quer ter os seus filhos na casa do Senhor, pague o preço. Há coisas, meus queridos irmãos, que eu não posso fazer por você. Há coisas que a irmã que está orando junto com você não pode fazer por você. Há situações que vai ser só você e Deus batalhando. Sabe, quando nós estamos firmes no Senhor, que o gigante ele se levanta, mas ele se levanta para cair, é porque você decidiu romper a multidão e lutar com Deus. Lutar com o Senhor Jesus em nosso favor é vitória garantida. Lutar com Jesus ao nosso lado é vitória decretada. Amém? Então essa mulher, ela rompe a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E o resultado, todos nós já sabemos, cura imediata. Ela é curada daquela enfermidade. Ela é curada daquilo que tanto atormentava. E ela, meus queridos irmãos, tomou uma atitude. Deus, ele está esperando uma atitude sua. Deus está esperando uma atitude de você, minha irmã e meu irmão. A atitude que você tem deixado por lado, que você tem adiado, sabe? Aquela atitude que você já devia ter tomado. Deus já vem falando, dizendo, e você só remoendo, não faz. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça. Ele te diz agora, ele confirma para você, faça aquilo que eu mandei você fazer. Porque o resultado não vai ser diferente. O resultado, como diz o hino, é vitória. O resultado é vitória para o crente obediente. Tá aí. Nunca vi um crente obediente, aleluia, perder uma batalha, perder uma guerra. Mas não quer dizer que você vai passar por essa batalha, por essa guerra.
É necessário, aleluia, em uma guerra você se ferir, você se machucar. É verdade? Quem entra numa guerra, ele entra com o risco de sofrer um ferimento gravíssimo, ou até mesmo morrer. Aleluia. Mas Deus lhe diz nessa noite, faça aquilo que eu estou mandando, que eu estou te dizendo. Amém? Então essa mulher, ela recebe a cura, o milagre. E é interessante que Jesus agora ele se vira procurando quem rompeu a multidão. Quem rompeu essa multidão e tocou em minhas vestes, porque de mim saiu virtude. Isso me faz refletir sobre provocação de bênção. Isso me faz pensar sobre a provocação da bênção. Como assim, irmão Wesley? Será que você tem tocado tanto, batido tanto na porta de Jesus que ele tem dito, rapaz, eu vou abençoar ele e ela só porque ele não me deixa em paz. É orando 24 horas, é orando 12 horas, é fazendo jejum, é fazendo campanha. Eu vou abençoá-lo porque o meu servo tem me buscado, a minha serva tem me buscado. Isso é provocar. É provocar a bênção. É dizer para Deus, Senhor, estou passando por isso, mas eu estou aqui todos os dias, ó, batendo na porta. Eu quero meu milagre, eu quero minha cura, eu quero minha libertação, eu quero minha família restaurada. Provoque a bênção. Provoque a vitória em seu favor, meus irmãos. Ela provocou. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu romper a multidão. Ela não se importou se a vizinha da esquina estaria lá. Ela não se importou se o que os outros iam dizer. Olha essa mulher doente aqui no meio da gente. Ela não se importou. Ela rompeu a dificuldade. Ela rompeu aquilo que poucos estão dispostos a romper. Será que você, nesse primeiro dia de campanha, de oração pela família, você está disposto, você está disposta a romper essa multidão? A romper essa dificuldade que tanto lhe atormenta, que tanto tem afligido o seu coração? Olhe para essa mulher e veja que Deus a abençoou por uma atitude. Ela decidiu não olhar para a dificuldade, mas ela olhou para si e disse, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu vou ficar curada. O resultado não foi diferente, ela foi curada. Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, seja curado deste seu mal. Jesus, ele quer falar isso para você. Jesus, ele quer falar isso para a sua história, para a sua vida, para a sua casa. Meus irmãos, neste momento eu quero orar pela nossa família. Amanhã nós continuaremos com esse texto, amanhã nós vamos trazer a história de Jairo. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. E eu queria pedir a sua ajuda em oração. Queria pedir a sua ajuda em clamor por uma irmã, a serva do Senhor Jesus, a nossa irmã Micheliana. Ela é uma irmã da nossa igreja, ela é a diretora do Centro Terapêutico Casa do Pai, daqui da cidade a qual eu moro, Mossoró, Rio Grande do Norte. Da igreja que eu faço parte, Igreja Pão da Vida, ela é a diretora. E a nossa irmã está passando por uma situação muito delicada no hospital, pois ela sofreu um infarto e a família tem passado por uma dificuldade muito grande. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, ore pela nossa irmã Micheliana. Apresente ela a Deus.
Não esqueça de orar por essa serva do Senhor Jesus, pois ela tem deixado o seu conforto para estar à frente de uma instituição onde tem dependentes químicos, moradores de rua. E é um ambiente muito complicado de se lidar. Mas ela, junto com seu esposo e sua família, decidiu se dedicar à obra do Senhor. E estão à frente desse trabalho. Infelizmente, a nossa irmã sofreu esse infarto e precisa da nossa ajuda em oração. E como Igreja do Senhor Jesus, uma das tarefas da nossa instituição, Igreja de Cristo, é orar um pelos outros. Orar para que os outros santos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, possam receber livramento, receber bênção, que o Senhor possa agir em favor dos teus filhos. Amém? Posso contar com você para orar pela nossa irmã Micheliana? Vamos apresentar agora os nossos pedidos de orações. Vamos apresentar agora a nossa família, a nossa casa, essa família. A família do nosso irmão Laurivan está passando por uma situação muito difícil. Então vamos orar por ele, pela esposa, pelo lar. Pois eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele pode fazer. Ele pode curar, ele pode fazer a nossa irmã amanhã mesmo mudar o quadro clínico. Agora mesmo ele pode fazer isso. Então nós vamos orar para que Deus faça a obra na vida da serva dele. Ore comigo, clame comigo, junto ao Senhor Jesus, nessa noite. Amém? Passamos a orar nessa noite. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo e Deus amado, Deus, neste momento, Pai, nós apresentamos os pedidos de oração, nós apresentamos a cada pedido, a cada filho teu, a cada filha tua, Senhor. Pai, é bem verdade, ó Deus, que somos necessitados da tua presença, que somos necessitados, ó Deus, do Senhor. Paulo, ele nos faz lembrar, ó Deus, que é necessário crermos no Senhor. É necessário, ó Deus, vivermos para Ti. E Paulo, ele foi o maior exemplo de um homem que se dedicou, de um homem que decidiu servir ao Senhor. E como ele, ó Deus, nós estamos aqui decididos a lutar pela nossa família, decididos a lutar pela nossa casa, decididos a lutar pelo projeto que o Senhor planejou desde o jardim no Éden, ao qual o Senhor disse a Adão e a Eva: vão, frutifique, multiplique-se sobre a terra, gerem filhos e filhas. Pai, esse projeto ele passou, Deus, adiante e está até aqui agora. Satanás tem tentado de todas as formas, de todos os artifícios, de todas as artimanhas para tentar destruir o seu projeto. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois aquilo que Deus criou o homem jamais, o inferno jamais, as trevas jamais, as potestades jamais irão destruir. Deus, neste momento eu quero apresentar as famílias, os lares, os teus filhos que estão passando dificuldades financeiras, que estão passando crise no casamento através disso, Pai. Eu repreendo o devorador. Eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo, ó Deus, o espírito do divórcio. Eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus o espírito, ó Deus, da destruição dos casamentos. Deus,
Neste momento eu quero apresentar os jovens, as jovens, que têm passado, ó Deus, momentos difíceis nesses dias atuais. Com o homem cada vez mais distante de Ti, ele tem tentado, o inimigo ele tem tentado contra os jovens, contra as juventudes. Mas a autoridade que há no nome de Jesus, nessa noite declaramos que os jovens são do Senhor. Na autoridade que há no nome de Jesus, declaramos obediência ao Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor Jesus, a nossa irmã Micheliana, que está passando uma situação difícil ali naquele hospital. Mas a Tua palavra nos diz, no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, verso 25, o Senhor nos diz que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, olha para a Tua serva, Pai. Olha para a nossa irmã Micheliana, que tanto tem se dedicado à Tua obra, que tem se dedicado, ó Deus, ao trabalho dos acolhidos, ali na casa do Pai, ao seu esposo e irmão Erivan, que deixaram o conforto do seu lar para viver, Senhor, naquela obra. Deus, a nossa oração é que a irmã seja restaurada, que a irmã seja curada, seja transformada pelo Senhor, volte melhor do que já era, Pai. Mas, Senhor, nós oramos para que a Sua vontade seja feita. Pois a Sua vontade não é a minha vontade, não é a vontade do meu irmão. O Senhor vê depois da curva. O Senhor enxerga além. O Senhor conhece o final da estrada, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter o privilégio de mais um dia poder estar em Tua presença. De mais um dia poder, Deus, estar diante de Ti com os nossos irmãos, orando e bendizendo ao Teu santo nome. Ah, Senhor, como é bom estar em Tua presença. Como é bom poder esquecer o mundo e olhar para Ti como a única esperança verdadeira nossa. Como é bom, ó Deus, ser fiel a Ti até a hora da morte. Como é bom, ó Deus, Te servir verdadeiramente. Deus, oramos pela família. Oramos pela família brasileira, pela família mundial. Oramos pelo momento político do Brasil, para que o Senhor dê entendimento aos políticos e eles possam olhar para o povo, olhar para a necessidade do povo. Deus, pois quando sabemos que o justo governa, há regozijo do Senhor, há alegria no Senhor, mas quando o justo governa, o povo padece, o povo sofre. Senhor, neste momento, ó Pai, queremos agradecer esse primeiro dia de campanha. Apresentamos pedidos de oração que foram expostos aqui, como também aqueles que não foram expostos aqui. E neste momento eu quero agradecer, Pai, ao Senhor por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, você, minha irmã, que bênção é orar. Que bênção que é dizer, Senhor, estou aqui mais uma vez.
estou aqui mais uma vez orando e bendizendo ao Senhor. Então, meu irmão, continuamos amanhã mais um dia de oração pela família, do nosso devocional. Não esqueça de orar pela irmã Micheliana, não esqueça de orar por essa obra, de orar pelo reino do Senhor Jesus, pois os sinais estão cada vez mais claros que Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar de ser crente. É hora de tomar a decisão de se vir ao Senhor, pois Ele está às portas. Hoje eu estava olhando na televisão, pois que minha mãe falou, né, meus pais falaram, que no Amapá teve terremoto. Semana retrasada teve aqui do lado, na Colômbia, e do lado do Brasil, na Colômbia. E o mês passado teve no Chile. Então isso é sinais da vida de Cristo. Então é necessário que você tome a decisão hoje de servir a Jesus. É necessário que você tome a decisão agora de dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amanhã nós iremos entrar no segundo dia de campanha. Espero que você esteja aqui comigo. Espero que você esteja junto comigo para fazer o nosso devocional e entregar o seu devocional ao Senhor Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Dê o seu ok. Dá o seu testemunho aqui embaixo. Deixe o seu comentário, seu pedido de oração, que eu vou anotar no caderno, para que amanhã nós possamos apresentar o seu pedido de oração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não se esqueça, amanhã Deus tem uma palavra para o seu coração. Iremos continuar o texto que nós lemos hoje. Iremos ler e meditar na história de Jairo e da menina, da sua filha, a filha de Jairo. Amém? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, te vejo amanhã. Não esqueça do nosso compromisso, o nosso devocional. Fique com a paz do Senhor. Até amanhã. Boa noite a todos.